Bom, como a gente está com um tempo curto, vou fazer aqui o nosso ranking. Eu vou deixar para você aquele principal, Tranquilo. mas eu vou fazer uma pergunta diferente para você do ranking. Diga. Né? Que é sempre um top 5 que a gente faz aqui. Para você, Essa quais... é a hora que a gente vira meme, né? Não é. Tranquilo, Não é, é bem tranquilo. Mas como você acompanha muito a base, quais são as 5 maiores revelações do São Paulo na história? Pode ter dado... Na história, desde antes de Cotia, desde Guarapiranga. Desde o que você ouviu falar, o que você leu, o que você sabe. Vou dizer do que eu pude acompanhar pessoalmente, né? Pude ver no estádio e tudo mais. A disparada primeira é o Kaká. Não tem outro jogador que chegou no nível que ele chegou de modo geral, e é um absurdo, né? Quantos anos tem, Chacon? Tenho 28. Então na época você tinha tipo 1 ano de idade, tá? Essa Mais ou camisa menos. tem sua idade. 98. Caraca. Sim, Você tinha tipo, 97. você tinha uns 4 anos de idade. Na época que o Kaká foi revelado. 2001? 2001, 3 anos de idade. Cara, o Kaká, ele foi literalmente chutado do clube, cara. A gente que... Na época eu tinha 12, 13 anos, né? E acho que é uma época que a gente tem uma parte muito fantasiosa com o futebol, né, cara? E... Sim, eu com 12 anos tava achando do caramba a especulação pra Guianzu no São Paulo. Caralho, esse é a cara do São Paulo. Muita gente queria. Mas o Kaká, cara, ele joga tanta bola naquele período. Você vai ver os números dele hoje em dia, você fala, meu Deus, como a gente deixou sair um cara desse pelo preço que saiu. E aí você acompanha, na época, isso aí eu no estádio, os caras chamavam de pipoca Kaká. Sim. Os caras levaram pipoca, inclusive, pra atacar no time, Lembro. porque o time caiu na fase eliminatória do Brasileirão. É absurdo o que aconteceu com ele. E é muito engraçado, né? Porque a gente vê um comportamento muito parecido hoje em dia. Não mudou o comportamento, ele ainda é o mesmo, independente do nível do jogador. Ele pode ser um jogador que a gente só espera que seja comum, ou um jogador que a gente espera que seja o melhor do mundo, como foi o caso do Kaká. A torcida age do mesmo jeito com o jogador. Então acho que depois do Kaká eu vou colocar... Pra mim, o Rogério, ele é formado na base do São Paulo. Ele é um jogador de meia confecção, tá? Porque ele chega no São Paulo depois de jogar um campeonato amador. Sim. Tá? Por mais que o Sinop e tudo mais... Desculpa, gente, não é um campeonato competitivo. Ele chega pra jogar na base, tanto que ele joga pela base do São Paulo. Ele joga uma Copa São Paulo, inclusive é campeão da Copa São Paulo pelo Tricolor. Então, depois do Kaká é o Rogério. O Denilson tá nessa lista. Lucas Moura e Casemiro. Boa lista. Queria eu ter esses 5 jogadores atualmente. E se qualquer um deles. E se a gente pegasse de Cotia, especificamente de Cotia, Lucas Moura, acho que Casemiro, Lucas Moura, não sei se nessa ordem, acho que é uma ordem bem dúbia, porque o Casemiro tem uma carreira muito mais vitoriosa que a do Lucas Moura, mas eu acho que o Lucas Moura é um jogador mais habilidoso que o Casemiro. Mas aí também vale muito da posição, né? Acho que talvez o Casemiro seja um volante melhor e chama menos destaque, mas enfim, Lucas Moura e Casemiro, chovendo molhado, o Éder Militão, Também. que é um zagueiro de Real Madrid. Verdade. Basicamente falando, não tem como a gente não botar ele num top 3, é um jogador muito acima da média. Aí a gente vai ter dessa geração o Oscar, que é o primeiro da geração de Cotia, que a gente pode colocar. E eu vou colocar já o Beraldo, porque eu acho que o Beraldo vai ter voos bem altos ainda na carreira dele. Lembrando que em outros formatos, né, antigamente, ainda você poderia incluir aí o Cafu, o Miller, né, que também são crias da casa, né, apesar que... Esse aí Mas outros o critério modelos, foi né? o que você viu. Que eu vi, Sim, pessoal, pude ver no lógico. estádio. Eu não vi o Cafu e o Miller no estádio. Aliás, eu até vi o Cafu no estádio, porque o meu pai me levou quando eu era criança. Mas o mesmo entendimento que ele tinha vendo o Kaká em 2001, pô. É diferente, né? Eu achava que até outro dia, meu pai, o primeiro jogo que eu fui de São Paulo foi no São Paulo e Paysandu. Não vou lembrar se foi 93, 94, enfim, acho que foi 93. E o São Paulo perde esse jogo de 2-1. Eu sei, acho que é 94 esse jogo. Foi um dos primeiros jogos que eu fui. Eu lembro. Até não muito tempo atrás eu achava que o São Paulo tinha ganhado esse jogo. Meu pai mentiu pra mim que o São Paulo tinha ganhado esse jogo. Eu acreditei. Preservou. Fez certo. Aliás, fez quem certo. quem é torcedor de São Paulo e Fez certo. vai no Morumbi há muito tempo, nunca mais existiu um hambúrguer de estádio tão bom quanto o hambúrguer de estádio dos anos 90 do São Paulo. É verdade. Nunca mais. E era incrível que, assim, queijo era só pros premiados que comprassem muito cedo. Acho que só os 50 primeiros hambúrgueres tinham queijo. E depois era sem queijo, mas era fantástico. Não sei do que era carne, não sabemos. Então,
Não há nenhuma procedência, mas Procedência cara, duvidosa. mas a chapa acho que não era limpa desde que o cara abriu. Lá. Desde a Era inauguração do sensacional. estádio. Não que a Tá comida todo esteja... mundo vivo. Não que a comida esteja ruim no estádio. Aliás, a comida do Morumbi melhorou muito nos Sim, últimos anos, cara. Aliás, mas era Tem marcante. mais umas opções. tem lá. umas opções muito boas. Outro dia eu peguei uma batatinha com hambúrguer que tava muito boa. A mini pizza tá boa também. Não, tem umas era- coisas cada vez melhor no Morumbi. Melhorou, mas era marcante, né?